Look out! Oh my goodness! What's up? Oh my baby! Oh, baby! Monkey! Check him out. Oh, man! Sejam bem-vindos ao jogo NBA da semana. Os New York Knicks estão de visita aos Orlando Magic e é com este espetáculo de grande beleza que procedem à apresentação da equipa da casa, os Orlando Magic. Esta será porventura a cidade mais visitada do mundo. Os Knicks são só um grupo de para aí 20 ou 30 pessoas que visitam esta cidade, que é visitada anualmente por milhões de pessoas de todo o mundo. É de facto a cidade do lazer, a cidade do prazer, a cidade da aventura. Esta equipa tem sido também, Cidade das Crianças, tem sido também uma equipa de aventura, uma equipa que foi construída e que está a ser treinada por Doc Rivers, uma equipa cheia de futuro com muitos jovens, alguns veteranos na equipa, mas surpreendentemente a equipa tem-se aguentado muito bem. São neste momento uma das equipas mais excitantes da liga, com uma média de pontos superiores aos 103 pontos por jogo, uma equipa sem nomes, poucas são de facto as figuras individuais, mas que funciona bem. Uma equipa que lidera a NBA em provocação de turnover, ou seja, perdas de posse de bola sem lançamento, e que é a segunda em ressaltos, para além de ter 11 jogadores que atuam normalmente em mais de 15 minutos cada um e de ter 9 jogadores que ultrapassam normalmente os 8 pontos por encontro e 6 jogadores ainda que ultrapassam os 4 ressaltos. É de facto uma equipa que, aliás, justifica este pavilhão completamente cheio, mais uma vez. A Orlando é uma equipa que tradicionalmente, isto desde o ano 1989, quando a equipa foi criada, tradicionalmente o pavilhão está esgotado, portanto não é digamos, surpresa. Um pavilhão localizado no centro da cidade. Teve um começo magnífico, após 6 anos atingiu a final da NBA, defrontando a equipa de Houston, perdendo nessa finalíssima. João, mas esta equipa foi também uma equipa onde a magia também funcionou. Na história da NBA poucas têm sido as equipas, depois de ter sido escolhido ou criado o sistema do sorteio do draft dos jogadores, poucas têm sido as equipas bafejadas pela sorte de terem em 2 anos consecutivos a primeira escolha do draft. E esta equipa teve, no primeiro ano escolheu Shaquille O'Neal, no segundo ano escolheu o Chris Webber, que acabou por ser trocado com Anthony Hardaway, custou na altura a cabeça a um treinador, a cabeça aqui em sentido figurado, ao Matt Walkers, que ficou a seu lugar, deu o seu lugar a Brian Hill, que viria a ser vítima do próprio Anthony Hardaway, que foi quem lhe fez a cama, foi o jogador que fez ali digamos, o complô para correr com ele. A partir de 95 começou a desagregar-se esta equipa. Em 96 deu-se a saída do Shaquille O'Neal, em 97 do Dennis Scott, em 99 do Horace Grant, Nick Anderson e Anthony Hardaway. E aqui as duas equipas, New York Knicks com Larry Johnson e Latrell Sprewell como extremos, Pat Ewing no centro, Alan Houston e Charlie Ward como base. A equipa de Orlando, uma equipa improvável: Ben Wallace, Corey Maggette, John Ameachi, o Tariq Abdul-Ahad e o Daryl Armstrong. Tudo como previsto, dado que Corey Maggette, o rookie que está, digamos assim, a cimentar a sua posição nesta equipa de Orlando, já teve um excelente desempenho na vitória sobre Vancouver, vitória que cortou uma série de 5 derrotas da equipa de Orlando, vitória que teve os números de 116-96 favorável a Orlando. Ali alguns dados relativos ao John Ameachi, às suas referências pelas ligas onde ele já passou, Grécia, Itália e Inglaterra, se não estou em erro, e o facto de ter sido o primeiro jogador a marcar pontos neste novo milénio, como assim está designado. O seu uniforme foi retirado, já está no Hall of Fame, no Museu do Basquetebol. E aqui Charlie Ward é quem tem a primeira posse de bola e mete para o poste Pat Ewing, faz um excelente movimento, tira uma falta. Pat Ewing estava questionável a sua presença ou não na partida de hoje, ele está com gripe. Acontece a todos.
Aliás, quanto maiores eles são, maiores são as gripes. Normalmente os jogadores grandes têm grandes dificuldades em suportar as febres, em suportar as gripes. Aqui um jogador francês, o primeiro jogador francês a jogar na NBA. Este foi um dos que me enganou. Jean Olivier, agora exatamente. com um nome já completamente Jean diferente. Georges, era uma coisa destas. Jean Georges Olivier. Depois mudou de nome e andei eu perdido à procura de onde é que andava o Olivier, que afinal agora era Tariq Abdul Ahad. Os americanos não chamam Ahad, dizem um I-head, qualquer coisa complicada. A jogar para John Amieci. Esta equipa dos Knicks é fundamentalmente uma equipa defensiva, sempre assim foi. Tem dois grandes jogadores, marcadores de pontos, o Spruill e o Alan Houston, características diferentes. A direção de jogo entrega Charlie Ward, nem sempre um jogador tão regular como a equipa gostaria. A do banco normalmente salta outra solução. Este jogador que está nas imagens, o Larry Johnson, é um jogador que nos parece em final de carreira. Grande má, portanto a avózinha. A avózinha. Assim, está na sua nona época, mas no entanto mantém-se no 5 inicial e só quando as lesões o apoquentam é que efetivamente não contribui. Está no seu 5. Sim, eu penso que o problema é quando eu digo aqui, ou estou a anunciar a sua retirada em breve, é apenas por questões de ordem física, porque ele é um excelente jogador, ele tem... E ultimamente tem progredido substancialmente nas suas percentagens de lançamento exterior, o que o torna muito mais valioso, exatamente. É uma pena, é de facto ele ter problemas de lesões constantes nas costas, nos joelhos, por aí esta fora. época já não disputou 9 encontros, mas o recordista é Wingate com 32 jogos também. Larry Johnson, 2 faltas consecutivas a ir agora para o banco, as 2 faltas sobre o John Amieci. Pelos vistos, a equipa dos Knicks tem alguma preocupação especial em relação à presença deste jogador, mas do ponto de vista de match-up, do ponto de vista de equilíbrio defensivo, até me parece. Eu acho que às vezes os treinadores americanos têm estas coisas que embirram. É assim, o 5 inicial tem que ser sempre este. E então, apesar da equipa adversária ter aqui, se calhar, nuances diferentes, o Larry Johnson continua no 5 inicial, quando se calhar nesta partida o Marcus Camby está muito mais apetrechado do ponto de vista físico para defender o John Amieci. E os dois centros foi quem marcou pontos, de um lado Pat Ewing, agora Bizarre, e do outro lado Amieci. Daryl Armstrong metendo velocidade, Tariq Abdul Ahad, lançamento a 45 graus, perfeito. Excelente, serviço da tabela para a bola bater e cair sobre o cesto. João, eu não sei se aquilo que eu vou dizer lhe parece um disparate ou não, mas ao ver os jogadores como por exemplo o Tariq Abdul Ahad jogar aqui, isto só serve para comprovar, e a mim dá-me ainda mais convicção nisto, que estas regras da NBA efetivamente ajudam a jogar. Porque há jogadores que nas regras da FIBA, por não terem tanto espaço para jogar, deixam de ser tão notáveis. Aqui, com esta facilidade de jogar um contra um e com o facto de terem mais tempo para executar, acabam por tornar-se, como há pouco dizíamos, mais valiosos. Mas deixa-me juntar-te qualquer coisa mais, é que no basquete europeu as características são completamente diferentes e muitas vezes há um choque, digamos assim, de concepções entre os jogadores que estão habituados à NBA e os jogadores que estão no basquete europeu. Sim, estamos a falar da cultura, da atitude. Certo. Sim, sim. E, portanto, esse choque resulta por vezes incompatibilidade, que foi perfeitamente evidente Entre ele e os jogadores franceses. entre ele e os jogadores franceses, nomeadamente dos jogadores Que não jogam nos Estados Unidos, que são todos, só ele. Bom, e prossegue a colheita de pontos por parte de Pat Ewing, para já com 6 pontos consecutivos, a ser o único marcador da equipa dos Knicks, numa altura em que Marcus Camby põe aqui um tremendo desarme de lançamento. Reposição de bola para Daryl Armstrong, a trabalhar ali sob a linha de fundo, a voltar para trás agora. Amieci a lançar de fora e a não conseguir concretizar, mas foi Tremendo ressalto ofensivo por parte da equipa. Corey Maggette. Corey Maggette primeiro, depois do lado contrário o Ben Wallace. Este Ben Wallace é outra história incrível. Este é um jogador que vem de uma universidade da Divisão 2 da Virginia Union. É um jogador que do ponto de vista de talento deixa muito a desejar, mas tem uma atitude atlética e uma determinação dentro do campo que o torna um jogador tremendamente valioso. Aí está ele no ressalto. É o melhor ressaltador da equipa, tem uma média de 7 ressaltos, o que é notável. Pois, mas o lançamento lá está. Depois as outras questões de pormenores, Uma detalhes. média de 3,6 pontos marcados, o que é realmente verdadeiramente ridículo para o número de minutos que normalmente tem em cada encontro. Lá Também está. está a ir ao ressalto e a ganhar. Corey Maggette, um físico impressionante cá fora a ajudar. Tariq Abdul Ahad agora a cortar sobre o poste. Amieci, bloqueio direto.
Abre para o canto. Um passe interior excelente. E depois o falhanço incrível de Abdullah. Ali ainda a tentativa de Corey Maggette manter a bola dentro das linhas do campo. Parece que alguém da primeira fila saiu bafejado ali com a queda de um jogador em cima. Eles adoram estas coisas. Vão para casa transpirados, depois não lavam a roupa durante os meses para contar aos amigos que houve um jogador que lhes caiu em cima. Magnífico desarme este de Ben Wallace, mas a posse de bola a continuar nos New York Knicks. Bom, os Knicks para já não estão ainda a implementar, digamos, a sua atitude normal de jogar. Pelos vistos, o Doc Rivers também não está muito satisfeito com o que está a acontecer. Spruill falhando, ressalto para Corey Maggette a meter velocidade, a passar para a zona ofensiva. E aquele transporte de bola a ser sancionado pela arbitragem muito bem. O público não gosta, mas eu adoro. Eu acho que aquilo que se andava a fazer esclarecer totalmente. Não é possível transportar a bola, é uma regra. É uma regra básica do jogo, a bola é para ser driblada, não para ser transportada, e os jogadores não podem, em circunstância alguma, fazê-lo. Alan Houston, muito bem no lançamento, a falhar, ressalto mais uma vez para Corey Maggette. A jogar para dentro, comprido mais o passe, consegue recuperar Tariq Abdul-Ahad. E entregarem-se esplendidamente estes jogadores de Orlando, e agora um desarme fabuloso, magnífico, mais um de Marcus Camby. Ele que é o melhor da equipa em termos de desarmes de lançamento, com uma média superior a 2 desarmes de lançamento por jogo. Marcus Camby, aí está ele a integrar bem a equipa nesta altura. Não demorou muito tempo a sair do banco perante as 2 faltas consecutivas por parte de Larry Johnson. É o melhor ressaltador da equipa dos New York Knicks, com uma média de 8 ressaltos por encontro. Aqui a falta 10.2 de marcação. A falta sobre Latrell Sprewell, mais uma vez a transição defesa-ataque, a velocidade de execução, o open game a proporcionar esta oportunidade a Latrell Sprewell, que neste estilo de jogo é de facto um dos jogadores mais eficazes da NBA. Quando ele ganha velocidade é praticamente imparável. Doc Rivers é o 5º treinador na história desta organização dos Orlando Magic. É um rookie treinador, tem 16 vitórias e 16 derrotas, ocupa a 9ª posição da Conferência Este e a 4ª da Divisão do Atlântico. Em casa tem 7 vitórias e 8 derrotas, fora de casa tem 9 vitórias e 8 derrotas. Estava aqui a tentar lembrar-me de quem eram os outros 4 treinadores. Brian Hill, Matt Walkers, Chuck Daly, Doc Rivers, não me lembro do 5º. À medida que for continuando esta partida, iremos lembrar-nos com certeza. Bom a sair pela linha de fundo, mas antes a falta. Reposição da bola na linha lateral por Charlie Ward. Esta equipa dos New York Knicks, com Pat Ewing a jogar, tem 8 vitórias e 3 derrotas. Brilhante. O Pat tem 11 vitórias e 9 derrotas. Brilhante entrada para os 6 por parte de Marcus Camby, com tremenda determinação, a fazer ali um drible, a arriscar muito no lançamento na passada, que lhe saiu perfeito. A Maggette, lançando fora, não está com a mão perfeitamente afinada, tem falhado sucessivamente. Camby agora a chocar com o adversário, a desequilibrar-se e, portanto, o seu lançamento a não ter consistência. Não é difícil desequilibrá-lo, ele é um jogador extremamente leve. E na resposta, Ben Wallace, no movimento ali em que o talento não abundou mais uma vez, mas a eficácia, essa foi o fator mais decisivo, conseguindo uma boa recepção e o 6º ponto para a equipa de Orlando. 4-9 para Nova York, 3-12 para a equipa de Orlando. Pat Ewing agora face ao 6º e depois uma luta tremenda, mas a falta nas costas do adversário de Marcus Camby. Segunda falta também para Marcus Camby, que entrou para Larry Johnson, também ele com 2 faltas. Primeira interrupção na partida com 6:53 para jogar, 10-6 favorável à equipa dos New York Knicks. Substituição na equipa de Orlando com
a entrada de Chris Gatling, um dos jogadores de ouro daquele banco. Dois jogadores que vão pôr com certeza muita multa em ambas as tabelas, Bo Outlaw e Chris Gatling. O Outlaw já estava há uns minutos em campo, agora com a entrada do Chris Gatling. Aliás, esta segunda unidade de Orlando parece-me a mim pessoalmente mais forte às vezes que o 5 inicial. São opções, é claro, não importa muito, eu costumo dizer isto, não importa quem começa, importa é quem acaba. Do lado contrário, Jeff Van Gundy. Prestígio fazer parte do 5 inicial. Pois, mas o que é que interessa estar no 5 inicial e depois ficar no banco e nunca mais entrar? Por parte da equipa dos New York Knicks, aqui também alguma reação de Jeff Van Gundy, fazendo entrar Kurt Thomas, que tem estado particularmente bem. Não é o caso aqui deste lançamento, mas tem estado particularmente bem. Armstrong sem medo, sem temor, a entrar ali contra 3 adversários, a ir para o lado direito, depois a servir-se da tabela de forma magnífica para marcar. E o equilíbrio aí está novamente com 2 pontos somente a separar as duas equipas. Atram-se com um passe ali roubado para tentar ludibriar os seus adversários. Um lançamento exterior que não cai. Azar para Charlie Ward, esta bola andou ali dentro do cesto. A resposta certeira é esta, com Darrell Armstrong. Lá está a alma, o coração, a generosidade, o entusiasmo desta equipa de Orlando. Uma equipa claramente inferior à maior parte das equipas com quem joga nesta divisão do Atlântico, mas para já com um sensacional recorde que, a manter-se, os colocaria no Playoff Sul, o campeonato terminasse nesta altura. Não tanto, estão no 9º lugar na conferência, mas empatados com mais 2 outras equipes. Normalmente os 50% chegam para estar no playoff. Podia não ser o caso aqui, mas normalmente chega. 7-2 nos últimos minutos da partida, favorável à equipa dos Orlando Magic. Lançamento falhado ali por Chris Gatling. Do lado contrário, ressalto ofensivo Tariq Abdul-Wahab, que tirou ali uma falta, a quem não sei. Houve ali pelo menos 2 jogadores que o agarraram. Aqui a referência ao último jogo de Kurt Thomas, depois de ter sido suspendido pela NBA. Regressou na última partida contra Boston, num jogo que não lhe saiu muito bem. Um jogo que, realizado no Madison Square Garden, a equipa dos New York Knicks bateram Boston por 90.